Questão 9 da Física da FUVEST 2016. É uma situação muito clássica, merece nossa atenção, porque nessa aula será abordado a lei de Snell, que o texto inclusive coloca nas tabelinhas de senos e cossenos que ele colocou. Lei de Snell essa que é dada pelo seguinte: N1 seno de incidência é igual a N2 seno do ângulo de refração. Isso se refere ao fenômeno de refração da luz. Essa fórmula vai ser aplicada desde que eu mostre onde ocorre essa refração. A refração é um desvio da luz. E essa luz está vindo aqui com esse ângulo de incidência, que é o θ. Esse ângulo de incidência é um ângulo definido em relação à normal, que é esse pontilhado que ele desenha. A minha luz, ela sofrerá um desvio uma vez que eu entro num líquido mais refringente. E eu quero muito que este líquido, ou que este feixe de luz, desvie aqui, para encostar na moeda, para que eu introduza esse feixe de luz e comece a pegar a moeda. Portanto, em relação ao ângulo ou ao feixe anterior, percebe que houve um desvio. O feixe de luz desviou sua trajetória. O ângulo que define esse desvio será este, que é o ângulo R. O próprio texto e o desenho nos informam algumas medidas. Coloca que esse recipiente tem uma altura de 0,87 metros e como todo recipiente vale 1 metro, eu vou considerar que esse comprimento é a metade, pois a moeda se coloca exatamente na metade do recipiente e eu preciso que o feixe desvie até ali. Com isso você cria uma segmentação de um triângulo retângulo, que será muito útil aqui, para poder descobrirmos o valor deste R. Sem ele, sem esse ângulo R, nós não conseguiríamos definir o ângulo θ. Bom, primeiramente aqui, seria interessante nós definirmos a única função trigonométrica que pode ser feita a partir desses dados, que é a tangente de R. A tangente de R é definida pelo cateto oposto, que é 0,5, dividido pelo cateto adjacente, que é 0,87. Agora, para conseguir concluir de forma simples, não muito matemática, vamos lembrar que a tangente de R ela é definida como o seno de R dividido pelo cosseno de R, e que esses valores precisam dar exatamente esses dois dados. Eu posso e devo perceber que na própria tabela da questão do Enem existem esses dados. Seno de R existe valendo meio e o cosseno de R dando 0,87 também existe na tabela. Esses dados coincidem exatamente com um ângulo de 30 graus. Com essa informação, vai ficar mais tranquilo aplicarmos a lei de Snell. Mas esse trabalho matemático é imprescindível. Vamos lá. Lei de Snell. N1. Seno de incidência. Quem é? θ. N2. Seno de refração R. O N1 é o índice de refração do meio externo, ou seja, o que está antes de entrar neste líquido, que no caso aqui é a água. E o que está em cima é o ar. O índice de refração do ar é 1 e o seno de θ me interessa. O índice de refração do 2 é da água, o texto deu 1,4. E o seno de R agora nós conhecemos, vale meio. Com isso nós chegaremos à conclusão de que o seno de θ vale 0,7 e pela tabela o único valor em ângulo que dá seno de θ 0,7 é quando θ vale 45 graus. Essa seria a resposta.